Graça e paz, irmãos. Boa noite. Os irmãos estão bem? Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, verso 18. Mateus 4. Eu vou ler do 4 ao 20 com os irmãos. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre Pedro. O título da mensagem é Deus não busca perfeição. Amém? Deus não busca perfeição. Curva a cabeça e feche os olhos. Senhor Deus e Pai, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que essa mensagem ela venha ser luz para nós, que ela possa falar ao nosso coração. É isso que pedimos a Ti, Senhor, nessa noite de quarta-feira. Assim seja e amém. Os irmãos acharam? Mateus 4, verso 18 até o 20, vai dizer assim: Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Deus não busca a perfeição. O Deus do cotidiano. Muitas vezes olhamos para os grandes heróis da fé e imaginamos que eles nasceram prontos, com uma auréola sobre a cabeça e a Bíblia debaixo do braço. Às vezes dá essa sensação quando eu estou lendo a Bíblia, né? É fácil você olhar lá e falar: poxa vida, Abraão, que bacana, como Abraão era, mas não foi bem assim, né? Desse jeito. Teve uma construção aí. Mas quando olhamos para o texto de Mateus, não vemos uma cerimônia religiosa ou um chamado no templo. Vemos cheiro de mar, suor, redes remendadas, né? E trabalho duro. Deus foi lá no local de trabalho de um homem, viu eles trabalhando, né? E através daquela profissão, Deus falou: vou usar esses homens aí, eu vou usar esse rapaz. Pedro não era um cara letrado, não era um cara que cresceu estudando ali sobre a Bíblia da época, não era esse cara. Então Deus foi lá num imperfeito e trouxe ele para poder caminhar sobre a direção de Deus. A ideia central que precisamos gravar em nossos corações hoje é esta: Jesus não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele escolhe. Ele vai nos capacitar. Se Ele nos escolheu é porque Ele tem um propósito, Ele tem uma direção, Ele sabe que tem algo ali de construtivo. Ele não procura os perfeitos, Ele procura quem está disponível, quem está disposto a fazer. Aquele que tem um coração que aceita ser ensinado. Pedro é a prova viva disso. Ele era impossível, falho e comum, mas ele estava lá. E hoje, nós somos os Pedros da atualidade. Nós temos que ser os Pedros da atualidade. Nós temos que estar disposto a deixar Deus nos usar. Talvez nós não nos sintamos prontos, né? Não nos sinta pronto. Talvez nos achemos cheios de defeitos, mas é exatamente no meio de nossa rotina que Jesus aparece para nós e diz: siga-me. Assim como Ele fez com Pedro aqui, com Pedro e com o irmão dele. Viu eles trabalhando e falou para eles: larga tudo isso daí, segue eu. Segue eu que vai dar um negócio bom para nós. Pedro tinha uma vida simples e comum.
Antes de ser apóstolo, né? Antes de ser Pedro, quem a gente conhece, ele era apenas Simão, um homem de negócios da Galileia. A Bíblia nos mostra que ele tinha uma vida extremamente comum. Ele tinha sogra, vai falar em Mateus 8, tinha os sócios, Tiago e João, pagava os impostos e tinha dias ruins de trabalho, onde não pescava nada. Não é assim a vida de Pedro? Não é assim a nossa? Temos dias bons e temos dias ruins. Às vezes parece que temos mais dias ruins, né? Às vezes olhamos e falamos, poxa vida, parece que esse mês todo foi tenebroso para o meu lado. Pedro era assim. E Jesus foi lá e falou, segue eu que vai dar tudo certo. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Ele não era um escriba estudado, um fariseu religioso. Em Atos 4,13, os líderes religiosos se admiraram de Pedro e João, percebendo que eram homens iletrados e indotos. Não é isso que o texto vai dizer lá? Que as pessoas, quando eles olham eles falando, falam, poxa vida, esses caras, quem que são eles? Não tem estudo, e como que falam assim das coisas de Deus, e né, como tem essa... Muitos de nós pensamos, Deus não pode me usar, eu sou apenas um vendedor, uma dona de casa, um estudante, um operário. E aí eu digo, nós somos Pedro da atualidade, porque estamos ocupados com a sobrevivência, assim como ele estava. Nós estamos preocupados com as mesmas coisas, em sobreviver, em viver, pagando contas, cuidando de família. Mas note, Jesus foi até o local de trabalho de Pedro. Jesus, ele poderia ter escolhido, talvez não, mas Jesus poderia ter escolhido qualquer pessoa com conhecimento muito maior que Pedro. Mas Jesus foi em um local simples, onde tirava trabalho, suor, sacrifício, renúncia, né? Foi através de um homem que estava disposto a pagar o preço para alimentar a sua família, para gerar talvez economia local, para gerar emprego, né, talvez local. Jesus foi atrás desse homem, que estava disposto a arregaçar as mangas e fazer as coisas. E por que somos os Pedros da atualidade? Porque temos que estar disposto a arregaçar as mangas e fazer. Pensa assim, né? Você jogar uma vara lá e pescar um peixe, o peixe tem uma força tremenda ali na água, né? Ele faz força para não querer vir quando ele é pescado. Imagine você jogar uma rede e ser milhares de peixes. A força que não é, o trabalho, o braçal que não é, o sacrifício, o cansaço, o suor. E imagina você ir jogar a rede para um lado, jogar para o outro e não pescar nada. E chegar em casa e, poxa vida, não pesquei nada, não gerei dinheiro, não gerei economia, não gerei oportunidade, e amanhã tem que estar lá de novo. E aí joga de novo e não tem peixe. E Jesus olha para ele e fala, poxa, esse cara aí, ele tá acostumado a trabalhar muito e muitas vezes receber pouco. E muitas vezes colher a ingratidão desse trabalho. Eu preciso desse cara para poder falar de quem eu sou. Eu preciso desse cara aí para poder anunciar o Evangelho. E muitas vezes somos nós. Deus quer nos usar aonde nós estamos, agora. A nossa vida comum é o palco para um milagre extraordinário de Deus. Quando nós olhamos para Pedro, um cara cheio de falhas, de vontades, que nem nós. Pedro era um cara que talvez falava até mais do que deveria na hora, né? Pensava além, falava muito rápido, talvez. A boca era rápida, né? Nega Jesus, corta a orelha de soldado. Esse era Pedro. Muitas vezes somos assim, queremos ser muito proativos. E acabamos errando, falhando. Somos pessoas comuns, imperfeitas. E Deus, Ele olha para nós e fala assim, eu vou usar você mesmo você sendo imperfeito. Eu vou usar você mesmo você sendo essa pessoa aí difícil. Essa pessoa que não é fácil de lidar. Eu vou te usar. Eu tenho um propósito.
Eu tenho algo na sua vida. E tem um ponto 2 que eu coloquei. O chamado de Cristo transforma a identidade. O ponto 1 era, Pedro tinha uma vida simples e comum, assim como nós. Muitas vezes olhamos para nós e nos abaixamos tanto, falando, poxa vida, eu não sou digno, não sou capaz, né? Tem tantas pessoas melhores, mas Deus quer usar a gente assim mesmo. Temos que apenas deixar Ele nos usar. Talvez Pedro, nessa situação que em Mateus relata, talvez Pedro acordou e é só mais um dia de pescaria. É só mais uma noite que eu vou jogar a rede e vou atrás do sustento. Talvez passou isso pela cabeça de Pedro. É só mais um dia comum de trabalho. Mas não era um dia comum. Era um dia de um encontro. Um dia onde Jesus se coloca na frente dele e fala, ô, tá ruim aí? Então vem comigo, segue. E aí o ponto 2, o chamado de Cristo transforma a identidade. E eu coloquei uma anotação aqui que mexeu muito comigo. Não é sobre quem você é sobre quem Deus diz que você será. Pedro, antes de ser Pedro, era Simão, era o pescador, era o provedor, era o trabalhador. E aí Jesus, você é Simão? Sou Simão. Então agora você não é mais Simão, não. Vem comigo, agora você vai ser Pedro. Agora você vai não só ser pescador de peixe, mas agora você vai ser pescador de homens. A sua rede aí, que está sempre cheia de peixe, e às vezes está vazia, vai acontecer a mesma coisa, só que agora você vai ganhar almas. Agora você vai mostrar para pessoas que tem um caminho melhor, que tem um caminho do amor, que tem o caminho da compaixão, que tem o caminho da salvação, que tem o caminho da vida eterna. Agora você vai mostrar isso. Quando Jesus chama Simão, ele não vê apenas um pescador rude. E aí que é o lance muito louco de seguir Deus, né? Porque Deus, ele olha para nós e ele não vê só o que as pessoas veem de nós. Poxa, o Felipe é um menino brincalhão, mas tem dia que está sério. O Felipe é um menino meio chato, o Felipe é isso, é aquilo. As pessoas veem isso, mas Deus, ele olha lá no íntimo. Ele olha lá dentro e ele fala, poxa, o Felipe, ele é tudo isso que as pessoas falam, mas o Felipe também é isso daqui, o Felipe também tem esse diferencial, o Felipe também... Deus, ele olha lá no íntimo, o que as pessoas não vê. E quando Jesus vai até ele, Jesus não vê só o pescador de peixe, ele vê um líder. O chamado de Jesus não é apenas um convite para a caminhada, é uma troca de identidade. Em João 1,42, Jesus olha para ele quem? Para Pedro, só que ainda não era Pedro, e diz, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Deus olha para ele e fala assim, olha, eu tenho uma nova história para você. Tudo que você fez, tudo que você aprendeu, tudo que a vida te ensinou, tudo que te ensinaram, serviu para construir quem você é. Mas agora eu tenho um caminho para você. Agora eu vou te usar da maneira que eu sei que você é capaz. Agora eu vou te usar a meu favor. Eu quero mudar você. Em Mateus 14:30 vai dizer que ele afundou no mar por falta de fé. Ele foi andar lá e começou a fraquejar e começou a afundar. Em João 18:10, ele cortou a orelha do soldado, um cara imperfeito. Em Lucas 22:60, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você me amas? Amo. Pedro, você me amas? Amo. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu amo.
Mas você vai me negar. 3 vezes. Jamais. Imperfeito. Falho. Pedro é igualzinho nós, gente. Igualzinho a gente. É que muitas vezes nós lemos a Bíblia e criamos um climão assim que fala, puxa, esses caras, que da hora esses caras. Mas eles eram igual nós somos na nossa geração. Falhos, acomodados também. Pedro fez várias coisas sendo imperfeito, mas a graça de Jesus era maior, foi maior, é maior que a falha de Pedro. E aí fica para nós essa lição. A graça de Jesus, a misericórdia dele para nós é maior do que nossas falhas. É maior do que nossos erros. É maior, a graça de Jesus é maior, a misericórdia dele é maior. Vai se tornar mais fácil porque eu estou caminhando com Cristo? Não vai se tornar mais fácil. Mas vai se tornar mais leve. Porque você sabe que você tem alguém que está correndo com você, por você, para te dar salvação, te dar esperança, te dar vida eterna. A perfeição não é um pré-requisito para o chamado. Quando Jesus olha para nós, olha para cada um de nós e fala assim, olha, eu quero te usar para fazer a obra, para falar do meu amor. Ele não está procurando uma pessoa perfeita, ele está procurando uma pessoa imperfeita mesmo. Por que ele está procurando uma pessoa imperfeita? Porque ele quer que essa pessoa fale com o outro imperfeito. E ele quer que esse imperfeito mostre para o outro, olha, eu sou tão imperfeito, tão falho, tão pecador quanto você, mas Jesus me salvou, Jesus me resgatou. É isso que ele quer o imperfeito. Para que esse imperfeito consiga mostrar para o outro, olha, tem algo que nos ama de verdade. Esse vazio aí, talvez que você sente, tem alguém que consegue preencher. E eu fiz uma anotação, para nós aqui. Talvez você olhe para o espelho e veja apenas suas falhas, seu passado, seus vícios. Mas aí Jesus olha para você, olha para nós e vê o nosso potencial. Nós somos os Pedros de hoje porque somos imperfeitos. Somos pessoas imperfeitas em processo de transformação. Se estamos disponíveis, o Espírito Santo começa a nos lapidar. Ele lapida o nosso caráter, lapida o nosso ser. Ele pega o nosso temperamento difícil e transforma, talvez, em uma ousadia para poder falar do amor dele. Ele pega a nossa teimosia e transforma em perseverança, para perseverar no caminho do Senhor, para continuar buscando a Deus, para continuar falando do amor de Deus para aquela pessoa que tem o coração endurecido. E aí tem o ponto 3. Quem encontra Jesus passa de pescador de peixes a pescador de almas. E eu coloquei a reorientação do propósito. O versículo 19 é a chave. Eu vos farei pescadores de homens. Jesus não anulou a habilidade de Pedro. Ele a redirecionou. E aí eu coloquei algumas coisas. Para pescar, Pedro precisava de paciência. Não é assim? Às vezes, tem colegas meus que gostam de pescar e eles falam, cara, a coisa que eu mais gosto é ir para um lugar onde eu fico sozinho, sentado no meio do nada, às vezes num banquinho, às vezes não. Jogo a vara de pesca lá e quanto mais o peixe demorar para vir é melhor, porque aquele lugar me traz paz, me traz tranquilidade, ali eu consigo pensar. E Pedro, para pescar, ele precisava de paciência. Ele precisava saber lançar a rede no lugar certo. Talvez nem sempre ele acertava o lugar, mas ele precisava de saber lançar a rede corretamente. Por ter experiência, ele já deveria saber, poxa, o mar está desse jeito, as águas estão desse jeito, aqui deve ter peixe, aqui não deve. Ele já conhecia, Ele precisava saber puxar na hora certa.
E ele precisava de coragem para enfrentar o mar. Jesus pegou essas mesmas características e as usou para o reino. Aquele mesmo homem que antes buscava o sustento material, em Atos 2, lança a rede do Evangelho no dia de Pentecostes, em uma só pescaria, pesca muitas almas ali. Em Lucas 5,10 diz assim, ó, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Poxa vida, um homem imperfeito. Um homem que estava acostumado com o trabalho duro, que estava acostumado a suar. Deus poderia ter usado qualquer pessoa, com estudo, com um monte de formação da época, mas ele escolheu um imperfeito. E aí, trazendo para nós, Deus escolheu na atualidade, nós imperfeitos, para poder falar do amor dele, para poder tirar as vidas que está indo para um caminho de perdição e resgatar para Cristo, imperfeitos. Uma aplicação para nós, ser um pescador de almas não significa necessariamente virar pastor ou missionário. Significa que aonde quer que você esteja, sua vida tem um propósito maior. A nossa vida tem que ter um propósito maior, que é propagar a Cristo, mostrar quem Ele é. Se somos um professor, você pesca almas influenciando alunos com valores cristãos. Se somos um empresário, precisamos pescar almas sendo honesto e generoso. Se somos vizinho, só vizinho, precisamos pescar almas amando e servindo. O cristão atual, assim como Pedro, entende que a vida não é apenas sobre acumular peixes. E o que é esses peixes aqui? Dinheiro, riqueza, sucesso. Mas o cristão atual, o Pedro da atualidade, ele entende que é sobre salvar pessoas. Assim como Jesus, eu creio que quando Jesus falou com Pedro ali, com Simão e com o irmão dele, ali houve um entendimento. Ali houve clareza para eles, ali os olhos deles se abriram. E eu penso que eles devem ter, em frações de segundo, eles devem ter entendido, poxa vida, através do meu suor, através do meu sacrifício, através do meu trabalho, pessoas se alimentavam e faziam a sua vida. E agora, através da minha vida, eu vou poder propagar algo, vou poder falar de algo que vai alimentar a vida das pessoas. Então eu imagino que em fração de segundo ali eles tiveram essa clareza. E muitas vezes é a clareza que nós temos no ato da conversão. Quando Jesus ali nos chama, se mostra para nós, Ele nos permite, né, que nós o enxergamos e entendemos que Ele é o nosso único Salvador, e nós entregamos a nossa vida a Ele ali naqueles primeiros momentos com Cristo, a gente tem essa convicção. Poxa, aquela sede que eu tinha eu já não tenho mais. Aquela fome que eu tinha eu já não tenho mais. Porque agora Deus, Ele vem e começa a nos encher, nos alimentar e nos dar força. E uma conclusão, largando as redes. Largando as redes. O texto termina dizendo, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E o mais louco de tudo é que muitas vezes Jesus chega da mesma maneira para nós, como Ele chegou para Simão e como Ele chegou ali para André. Nos encontra ali trabalhando, fazendo as nossas atividades, ou às vezes até meditando e lendo. E aí Deus olha para nós e fala, olha, me segue, eu tenho um propósito. Só que muitas vezes as redes continuam
nós agarramos, queremos continuar aonde estamos, né, carregando a nossa bagagem. E não. Jesus chamou, Jesus direcionou, imediatamente larga e segue. As redes representam aquilo que nos prende, que nos dá uma falsa segurança, ou que ocupa nossas mãos, impedindo-nos de segurar a mão de Deus. Podem ser desculpas, pode ser medo do futuro, ou pode ser por apego excessivo ao conforto. E aqui para fechar, hoje Jesus passa pela praia de nossa vida. Ele conhece as nossas falhas, sabe das nossas rotinas, simples ali. Mas tenha certeza, Ele está nos chamando para salvar, falar do amor dEle e trazer vidas para serem salvas. Amém? Que os irmãos aqui hoje saiam com essa mensagem cravada no coração. Deus, Ele olha para nós e fala: vem e segue-me. Larga as redes aí e segue-me. Você não vai mais pescar aí o que você pesca. Você vai agora ser um divulgador, um propagador do Evangelho. E através das suas palavras, através do seu testemunho de vida, pessoas serão pescadas e resgatadas. Amém? Curve a cabeça e feche os olhos. Eu chamo o pastor Rai. Senhor Deus e Pai, agradeço, Senhor, por esta mensagem que fala sobre Pedro, Pai, que mostra para nós que o Senhor está nos chamando, Senhor, para um propósito maior, que é a propagação, que é falar do Teu santo amor. Pai, que nós possamos sair daqui hoje com esse entendimento de que o caminho é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, que nós possamos sair, Senhor Deus, com essa convicção e com essa certeza, que o chamado maior que o Senhor tem para nós é falar do Teu amor para o perdido. Pessoas imperfeitas correndo atrás de pessoas imperfeitas para povoar o céu. É isso que peço a Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Amém? Pastor.